Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é domingo e a igreja nos convida a celebrar a Epifania do Senhor, ou seja, Deus que se manifesta a cada um de nós. E é por isso que também nós devemos permitir que Ele se aproxime de nós e assim nós possamos tê-lo sempre conosco em nosso coração, em nossa vida. Vamos abrir o nosso coração para Deus nesse domingo e viver bem esse tempo de manifestação. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gostaria de já colocar como que um tema para a nossa reflexão, porque nós poderíamos meditar várias coisas, mas como o nosso tempo é curto, nós devemos meditar hoje no seguinte tema: a sedução da riqueza. Porque o que aconteceu com esses reis magos? Eles estavam caminhando, sendo orientados por uma estrela. Porém, ao chegar perto de Jerusalém, perto de Herodes, se deixaram seduzir pela riqueza, pela grandeza, pelo poder, e ao invés de continuar seguindo a estrela, foram até o palácio. Muitas vezes nós, meus irmãos, começamos uma bonita caminhada seguindo a estrela, seguindo a Jesus, que é a nossa luz, mas muitas vezes nós também nos deixamos seduzir pelas coisas do mundo, pelo poder do mundo, pela riqueza do mundo, e nos desviamos um momento do caminho. Depois que eles retomam o caminho, diz o texto, ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Nós precisamos muitas vezes também retomar o caminho. Começamos a caminhada, nos deixamos às vezes seduzir pela riqueza, pela grandeza e o poder. Nós devemos retomar o caminho e ir ao encontro de Jesus, seguir a estrela que nos leva até Jesus. E assim, muitas vezes nós chamamos Nossa Senhora de estrela da evangelização, porque ela também nos conduz a Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos ir seguindo os passos de Maria, de José,
dos magos, daqueles pobres pastores e assim nos reunir todos em volta do presépio para adorar Jesus. Mas aqueles magos não conseguiram dar o presente que Jesus estava esperando. Eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Jesus não precisa de nada disso. E ele não encontrou em nenhum ser humano, exceto José e Maria, aquilo que ele estava precisando. Ele encontrou no meio dos animais. Jesus precisa de calor. Jesus precisa de amor. Jesus precisa de afeto. E é por isso que nós, às vezes, estamos preocupados em dar coisas. Jesus não precisa de nada disso. Jesus precisa do nosso carinho, do nosso abraço, do nosso amor. Vamos acolher com afeto o menino Jesus e assim deixar ele caminhar sempre conosco. Não nos afastemos de Deus. Jesus precisa do calor, da frieza dos corações que se afastam dele e precisam voltar a ele para que nós possamos nos aquecer com o amor, com o afeto, com o carinho e assim continuar nos dedicando cada vez mais para que o reino de Deus aconteça, porque nós sabemos que evangelizar é preciso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos e uma boa missa.